Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos dar início aí a uma nova unidade e nessa nova unidade a gente vai se distanciar um pouco daquilo que a gente vinha vendo. Nós estávamos estudando aí alguns conceitos relacionados à física, né? E hoje, a partir de hoje, nós iremos iniciar então uma nova unidade e nessa nova unidade nós vamos começar falando hoje sobre indicadores de saúde e ambiente. Nós vamos falar, na realidade, nessa unidade, sobre as principais políticas de saúde pública relacionadas aí aos nossos sistemas e ao nosso país. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre os principais indicadores de saúde e ambiente. Mas, professor, por que estudar? Por que conhecer esses principais indicadores de saúde? Nós precisamos conhecer, pessoal, para a gente saber e conhecer um dos nossos principais direitos, né, que é o direito à saúde, é o direito de todo cidadão. E aí não tem como a gente conhecer esse direito sem a gente conhecer aí e saber como é que funciona o nosso sistema de saúde e entender quais são os indicadores aí relacionados ao estudo desse sistema. Deixa eu passar só um pouquinho para cá para o canto para a gente poder ver. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre saúde, conceito de saúde. O que é saúde? Saúde é um substantivo feminino, significa estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Nós sabemos que o indivíduo ele é saudável quando ele está bem consigo, com o organismo e com o ambiente que o rodeia. Né? Então são diversos aspectos que vão caracterizar, que vão condicionar a saúde do indivíduo. É um estado de boa disposição física e psíquica. É um brinde de saudação que se faz bebendo a saúde de alguém. Certo? Então são vários conceitos de saúde que a gente consegue encontrar no nosso dicionário. Na imagem, né, nessas imagens a gente tem aí várias pessoas ou várias imagens que podem nos ilustrar o que seria, o que representa esse bem-estar físico e esse bem-estar mental, que nós conhecemos como saúde. Né? Então o ser humano, o indivíduo saudável é aquele que está em equilíbrio com essas situações. Na imagem aqui, nós temos o contrário, né? Nós temos uma imagem aí que demonstra a ausência desse bem-estar físico e mental, desse bem-estar psíquico e mental. E a gente tem uma imagem aqui do lado também que demonstra, né, uma realidade do nosso país que é a ausência de saúde. Aqui nós temos uma outra imagem que também expressa bem, né, a ausência desse bem, né, que é uma garantia de todos, expressa aí na nossa Constituição. A gente tem aí pessoas sem saneamento básico, né, que é um dos principais indicadores que caracteriza a saúde nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né. Vamos já entender bem o que é isso. Então, indicadores de saúde e ambiente. O que são indicadores? Esses indicadores de saúde e ambiente são simplesmente, pessoal, indicadores que são utilizados para medir quão saudável é a população de uma determinada região, quão saudável é a população de um país, o quão saudável é a população de um estado. E quem são esses indicadores? Né? Observe aqui, a seguir, alguns dos principais indicadores que são utilizados. Identificar os problemas e tendências de uma população é um exemplo. Formular e implementar políticas. Avaliar o desempenho de estratégias ao longo do tempo e a necessidade de novas abordagens. Fundamentar a tomada de decisão e a relação, com relação ao meio ambiente e à saúde, determinar as áreas e ações prioritárias. Quando se planeja a saúde, pessoal, saúde pública, o planejamento dessa saúde pública ele deve levar em conta esses indicadores. Né? Esses são os principais indicadores para o planejamento da saúde pública de uma determinada região. No Brasil, quem faz isso, né, quem observa esses indicadores, quem analisa esses indicadores é justamente o Sistema Único de Saúde, que nós conhecemos como SUS. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise de saúde, né, no sistema de saúde, desencadeado por uma pandemia, né, que é uma situação em que uma determinada doença ela afeta todo mundo.
No Brasil, quem é responsável por identificar quais são as diversas condições que vão ampliar ou que vão reduzir a pandemia a qual vivemos é o Sistema Único de Saúde. E ele faz isso com base no estudo dos indicadores. Ele vai analisar os problemas, vai identificar as tendências relacionadas à doença, né, ou às doenças. Ele vai formular políticas aí para sanar, para resolver ou simplesmente para amenizar o quadro ou a condição em que a população vive. E aí tentar, então, proporcionar aquilo que ele deve proporcionar sempre à população, que é saúde, né? Uma saúde viável, um quadro de saúde e bem-estar para a população. O planejamento das ações públicas ele é feito com base no levantamento de dados, né? Dados que são analisados a partir dos estudos que o sistema faz. Esses dados eles fornecem indicadores. Esses indicadores eles são estudados por meio de índices e a partir daí então são planejadas as principais ações, né? O quanto se deve interferir em uma determinada região ou quais as regiões que necessitam de maior interferência, quais as regiões que precisam de maior investimento na saúde, quais são as regiões que já estão mais bem desenvolvidas. Todos esses levantamentos eles são feitos com base no estudo de indicadores. Esses indicadores, que são indicadores de serviço, eles estão relacionados, né, à cobertura de saneamento básico, eles estão relacionados às condições climáticas e ambientais de uma determinada região, eles estão condicionados ao nível de distribuição de riqueza e renda de uma determinada região. Tudo isso vai contribuir e vai estar ligado aos indicadores de serviço e vão nos dizer, né, o quão saudável está uma determinada população. A cobertura de vacinação, né, é outro item. Né, por exemplo, uma determinada doença que esteja relacionada à presença de uma vacina que já existe no mercado, ou uma determinada doença que ainda necessite de uma vacina a ser produzida, tudo isso aí é feito com base no estudo de indicadores, né? Agora mesmo nós estamos vivendo, como eu falei para vocês agora há pouco, como todos sabem, uma situação de uma doença nova, né? Uma doença que ainda não existe vacina. Então o mundo todo está correndo para tentar produzir uma vacina e aí talvez tentar então salvar a maior parte da população. A gente sabe que muita gente, né, já tem vindo a óbito por conta da doença, muitas outras pessoas já adoeceram e a luta hoje pelos governos é criar políticas para evitar que essas mortes aconteçam. A vacinação é uma delas. Então a cobertura de vacinação ela é um dos indicadores que merece destaque aí para a redução da mortalidade, né? Para a redução da diminuição da população por meio de doenças ou de diversos outros problemas, como até mesmo a fome, né? Então aí é um ponto. A incidência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado é outro ponto que vai condicionar ao indicador. Aqui, nós temos os indicadores demográficos, né, que são indicadores que estão relacionados à população. A taxa de natalidade, que é a quantidade de pessoas nascidas em uma determinada região, taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas mortas em um determinado período de tempo em uma região, crescimento populacional, a taxa de mortalidade infantil, a esperança de vida a nascer e o grau de urbanização. E aí no mapa nós temos aí, pessoal, deixa eu colocar para vocês aqui a legenda, um gráfico, uma indicação na realidade, né, dos números de internações hospitalares relacionadas a doenças no ano de 2016 e as regiões, né? Se a gente observar aí, as regiões amareladas, elas vão aí, os óbitos, aliás, as internações vão de 0 a 99, né? Nesse laranjinha mais claro, vão de 100 a 199, a gente encontra aí no centro-oeste do Brasil, a gente encontra aí no norte do Brasil, esse ponto. O alaranjado um pouquinho mais escuro aí vão entre 200 e 399, a gente encontra aí essa identificação no Nordeste, né? Na Bahia, por exemplo, Ceará, Paraíba. Os quadros entre 400 e 599, eles estão situados aí no Paraná e no Piauí.
e os quadros entre 600 e 800 pessoas internadas no ano de 2016 e estão aí situados no Maranhão, né? E se a gente observar, a gente tem aí, então, uma indicação aí das principais regiões que sofrem com diversas enfermidades que condicionam as internações. Então, essas regiões aí são justamente as regiões onde o governo ele vai deslocar o maior número de investimentos na saúde e onde ele vai dar uma maior atenção, né? Então, são assim que são analisadas as políticas públicas por meio de levantamentos de dados, como esse aí, que vão nos indicar o quanto uma população adoeceu em determinada região, ou o número de pessoas que adoeceu em determinada região, o número de pessoas que morreu em determinada região por enfermidades ou por falta de saneamento básico. Então, é assim que se estudam os indicadores, né? Os indicadores de morbidade e saúde, né? Aqui a gente tem dois mapas que identificam aí duas das principais enfermidades que afetam a população do Brasil. Uma é a dengue, né, que afeta aí grande parte do Brasil em determinadas áreas, em determinados períodos. E a incidência de ascaridíase, né, que afeta aí a população, principalmente a população mais carente, onde não há saneamento básico. Nesses dois mapas aí, a gente consegue identificar quais são as regiões que mais sofrem, e se a gente observar no gráfico, no mapa 1, que é a dengue, né, que é uma doença que afeta tanto a população mais carente quanto a população mais abastada de riquezas, mas é uma doença, as duas são doenças que vão aí identificar simplesmente as regiões, principalmente as regiões onde há uma falta de saneamento básico, né? Então vão aí, novamente, destacar as regiões que precisam de maior atenção de políticas públicas relacionadas à saúde. Então aí, é assim que são feitos os indicadores. E os indicadores ambientais, né? Quais são os principais indicadores ambientais que vão nos indicar aí a qualidade de vida e o quadro de saúde da população, né? A emissão de gases de efeito estufa é um dos indicadores. As espécies de fauna e flora que estão ameaçadas de extinção entram para esses indicadores. A cobertura vegetal nativa de uma região, o desmatamento anual por bioma, as áreas de florestas públicas, o consumo de agrotóxicos e afins, o índice de qualidade dos rios, né, o quanto se polui em determinado rio ou a qualidade das águas, né, elas vão influenciar diretamente no quadro de saúde, né, de uma população, e a reserva de água doce também entram para os principais indicadores ambientais que vão aí identificar quais são os aspectos de saúde de uma determinada população. Aqui, nesse indicador, nós temos as tecnologias que entram a favor da qualidade de vida, né? E são diversas tecnologias hoje que nós temos que estão relacionadas a uma maior qualidade de vida, isso porque elas estão relacionadas na detecção de doenças, no tratamento de doenças e, por que não dizer, estão também relacionadas ao processo de evitar, né, que a população adoeça. Então as tecnologias elas são um ponto extremamente favorável. O desenvolvimento de tecnologias, aqueles locais onde há um maior desenvolvimento de tecnologia, com certeza são locais onde os investimentos em saúde eles acabam sendo menores porque a população adoece menos, as pessoas adoecem menos e morrem menos. É só você associar, né? Em países mais pobres, geralmente são países onde há uma maior mortalidade. Países ricos são países onde há uma menor mortalidade. Isso tudo está relacionado diretamente com os indicadores de saúde pública, né? Bom, então pessoal, a gente fica por aqui. Na nossa próxima aula nós continuaremos falando de outros indicadores, tá certo? E vamos aí especificar mais alguns para que a gente possa entender um pouco mais sobre as políticas de saúde pública do nosso país. Então até lá!